para podermos falar aí um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Essa leitura você abriu ao acaso? Você escolheu? Sim. Acontece aqui nessa casa às vezes. Eu não tinha nem avisado o tema, nem que é baseado num texto de Paulo, e você abre uma leitura exatamente sobre o nosso assunto. Coisas da espiritualidade superior. Buscai as coisas do alto. Para a gente começar, vamos passar aqui um pequeno vídeo chamado De Volta para Casa. Se detenham nas imagens que às vezes quem está lá atrás não vai poder ler, quem usa óculos aí fica mais difícil, né? Eu vou lendo para vocês, porque a parte mais interessante desse vídeo são as imagens. Opa! Foi aumentar o volume, estraguei aqui. Tudo começou de repente e não lembro quando foi. Cheguei sem saber de onde vim. Tudo era novo. Dependia sem saber de quem. Aos poucos meu mundo foi nascendo. Aos poucos, a luz do sol. A cada dia algo novo. Tudo era tão simples. Nem vi o tempo passar. Não percebi quando virei eu. Quando as cores mudaram. E os sonhos já não eram os mesmos. Novos desafios. No tempo que voava. Sem me dar explicações. Sem que eu soubesse a razão. Sem ouvir a batida de suas asas. Sem notar quando as coisas mudaram. Tão rapidamente, deixando de me reconhecer. Como se agora fosse outra pessoa. Mudei sem perceber. Me transformando todos os dias. Sem ver o tempo passar. Por isso posso enxergar um dia depois do outro. Virei outra pessoa. Perdida no tempo que me enganou. Me transformou. Me conduziu. Me deu. E me tirou. E me deixou sem chão. Sem saber por quê. Com a sensação de estar fora de casa. Como se tudo tivesse sido um sonho. Que estranhamente nunca vai acabar. Talvez eu só perceba em parte que estou indo a algum lugar e que tudo é uma coisa só, que todos os dias são um, que tudo faz sentido e que todas as coisas só existiram dentro de mim. E me conduziam todos os dias de volta para casa. Que deu aqui, meu Deus do céu? Pronto. Não queremos propaganda agora, né? Agora vamos falar mal de propaganda. Legal esse vídeo, né?
mostra como a nossa vida é breve, não é, Tere? E passa depressa. Quem é um pouquinho mais antigo, da geração millennial aí, não vou nem falar dos baby boomers, a gente ouvia muito que o mundo ia acabar no ano 2000, né? A virada do século e vinha o fim do mundo. Tinha até previsão, tem até livros, supostamente espíritos, que não são espíritos, psicografados, que diziam desse fim do mundo aí nos anos 2000, 99, 2000. Teve gente que até se matou porque o mundo ia acabar. Para essa pessoa o mundo acabou, né? Desse lado. E nós já estamos em 2025 e nada do apocalipse. Ai meu Deus, eu tô com certa urgência. Apocalipse. Mas mostra como a nossa vida passa depressa. E é breve. E qual que é a única certeza da nossa existência? A gente conhece pessoas que são cheias de certezas, não é mesmo, Tere? E geralmente são os mais equivocados. Mas qual que é a única certeza que todos nós podemos ter? Hein? Respondo. Me ajudem. A morte. A morte. A única certeza da vida é a morte, né? Que um dia todos nós estaremos aqui reunidinhos aqui, ó. Esse aqui é bem organizadinho, esse cemitério, né? Aqui não tem desigualdade social, tá todo mundo igual. Não tem catacumba. Lá no interior a gente brinca que a gente vai para a terra dos pés juntos, né? Ou no quintal do padre, porque atrás das igrejas geralmente eram os cemitérios, né? Vamos morar no quintal do padre, que é o cemitério. A única certeza da nossa existência é a morte. E o Espiritismo vem nos falar de como é a vida do outro lado e nos dá certas noções de conduta para a gente ter uma chegada melhor lá. E Kardec vai questionar na questão 132 do Livro dos Espíritos qual seria o objetivo da encarnação. Por que Deus nos colocou aqui nesse mundo? Por que Deus nos fez? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus não tinha nada melhor para fazer que criar os espíritos? Fazê-los chegar à perfeição e colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Uma resposta bem mais longa, mas eu tirei aqui um contexto que nos interessa para o assunto de hoje. Então o objetivo de nós estarmos aqui é nos aperfeiçoarmos diariamente e nos colocarmos em condições de suportar a nossa parte na obra da criação, porque Deus conta conosco. Nós somos criadores. A vontade divina é que nós participemos da criação. E o Espiritismo nos ensina que por mais que eu resista, existe um determinismo na evolução que vai me impulsionar para ela. Quando a gente se desvia no caminho, às vezes a gente toma umas rasteiras, né? Para voltar para o carreiro, como a gente diz no interior. Aí você sai do carreiro, fora do carreiro, tem cobra, tem buraco, tem aranha, tem mato, você se perde. O que dificulta o nosso aperfeiçoamento se nós estamos aqui para nos aperfeiçoar? O que dificulta? Os vícios, respondem os espíritos. E dentre os vícios, qual se pode considerar como mais radical? Qual que é o pior de todos os vícios? Qual o pior? É o egoísmo. Do egoísmo deriva todo o mal. Parece muito simples essa resposta, gente. Mas depois de uma jornada de 200 mil anos num planeta onde o mal sempre esteve no outro, o mal, dentro da visão religiosa, estava num ser diabólico, demoníaco, numa força maligna externa, quando Kardec vem e diz, aliás, quando os espíritos superiores vêm, através de Kardec, e dizem, o egoísmo é a raiz de todos os males. Isso é uma resposta revolucionária, ainda mais há quase 200 anos atrás. O egoísmo, esse daí deriva todo o mal. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Na questão 914, Kardec questiona, estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? Como é que a gente faz isso? Dá para conseguir aqui nesse mundo? E a resposta dos espíritos.
À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. É uma gangorra. A partir do momento que nós vamos nos espiritualizando e dando mais valor às coisas do espírito, menos valor nós damos às coisas materiais. A leitura aqui do início fala da história do Paulo. Paulo era filho da elite judaica. Paulo era um playboy. Ele tinha as melhores coisas que um jovem poderia ter na época. Ele era considerado o orgulho da raça. Jovem, rico, inteligente, bonito, desejado, cobiçado. Esse era Paulo de Tarso. Ele era o cara do mercado financeiro. Certo? Quando ele cai do cavalo e cai em si, e pergunta, Senhor, o que você quer que eu faça afinal? Agora que você quebrou as minhas pernas, eu estava tão convicto que eu tinha razão, né? Iniciou o maior movimento de perseguição aos cristãos até o momento. Não estava querendo vir por bem. Estevão e Abigail chegaram até ele para convencê-lo. A mulher que ele amava tentou convencê-lo. Ele não entendeu por bem. Teve que cair do cavalo. E a partir desse momento ele larga tudo. E vai para o deserto. Passar anos lá como tecelão, rude e pobre. Porque a partir desse momento as coisas espirituais começaram a ter mais valor para ele do que aquilo que ele defendia antes, que era a fé judaica e o progresso material para eles, para quem fazia parte do clube deles. Então, à medida que nós começamos a dar valor, se esclarecer sobre as coisas espirituais, as coisas materiais começam a perder o seu efeito sobre nós. E além disso, eu preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Tem gente que diz que Kardec não defende reforma, né? Aqui ele está falando dos espíritos superiores, falando reformar as instituições que nos entretêm, que nos excitam. Voltar às instituições para que nós olhemos para o mundo de uma forma mais coletiva e menos individual. Menos egoísta. Isso depende da educação. Outra resposta revolucionária, porque até então, para você ser uma pessoa de bem, você precisa se converter a determinada religião. Se você não for religioso, não for convertido à fé cristã, né? Tá perdido. Você não é bom. E aqui Kardec fala para nós que isso se dá através de uma educação. E como faremos então? Qual que é o meio para destruir o egoísmo? Como é que nós vamos destruir o egoísmo? Vamos pegar um tanque de guerra e vamos bombardear o egoísmo. Ou os egoístas. Ou aqueles que nós tratamos como egoístas. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque se origina da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. Aí eu começo a pensar menos em mim e mais no próximo, mais no coletivo. Portanto, o nosso grande inimigo é o materialismo, segundo o próprio Kardec. E o Paulo de Tarso, esse menino aí, esse playboyzão que agora mudou de vida, escreve na sua carta aos Colossenses, um trechinho da carta. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, que foi o que aconteceu com ele, porque até então ele se considerava morto por Cristo, era perseguidor do Cristo, inimigo do Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas lá do alto. Provavelmente ele está falando aqui dele mesmo, né? Que a partir do momento que ele caiu em si, caiu do cavalo e caiu em si, ele começou a olhar o mundo de outra maneira. Ele ressuscitou ali, porque até então ele estava morto, na visão do próprio Paulo. É muito difícil nessa vida conturbada que nós temos a gente ter tempo, às vezes, para as coisas do espírito, não é mesmo? Vocês que moram aqui nesse outro país, Boqueirão, meu Deus, né? É longe o Boqueirão, né? No horário de pico, para vir do centro até aqui, leva quanto tempo? 3 dias, depende, né? Eu já levei 2 horas quando morava aqui.
2 horas dá para vir de Itaéupolis até aqui. Daquela metrópole lá de 21 mil habitantes, onde eu resido, ao me dirigir a essa outra metrópole, 2 horas. Mas hoje a vida moderna consome muito do nosso tempo. Então, falta tempo, às vezes, para a gente dedicar mais às coisas do espírito, não é mesmo? Para a gente 2 vezes por semana no centro já tem que agendar, né, Tê? Não dá tempo, né? Mas será que está certo essa falta de tempo? Está normal isso? Tem que ser assim? Tempo é dinheiro? Você acha que tempo é dinheiro? Ou tempo é vida? Por que será que a gente está sem tempo? Né? As modernidades, a tecnologia não deveriam ter melhorado esse negócio do tempo? A gente não devia estar com mais tempo agora? Aí depois que inventaram isso aqui, o que aconteceu? A gente leva o trabalho para casa, né? Nós precisamos lutar por uma condição de trabalho da década de 50 de novo. Que a gente saía 6 horas do trabalho e não tinha nada para fazer depois, né? Agora não tem muita coisa para fazer. Mas por que será essa falta de tempo? O que será que está acontecendo? Será que é normal? Será que está tudo bem? É isso mesmo? A vida moderna é assim? Esse mundo onde a gente corre atrás do dinheiro? Há um tempo atrás circulou uma mensagem, Tere, chamada de Convenção Mundial no Umbral. Olha que beleza. Tem convenção no Umbral, hein? Umbral montando estratégias para influenciar a humanidade que estava já, né, se desviando do foco principal que ajudava eles. E o líder dos espíritos das trevas disse: o pessoal está se acomodando demais, vamos ter que montar uma estratégia para eles sair do caminho, sair do carreiro. Como faremos isso? Perguntaram seus asseclas. Vamos roubar-lhes o tempo. Como assim? Perguntaram os espíritos inferiores. Distraia-os a tal ponto que não consigam aproximar-se dos espíritos superiores. Esses dias eu passei por um perrengue bem pesado. Estou passando ainda. Bem pesado. E o Edivaldo estava lá em Itaéupolis nesse final de semana, fazendo uma palestra. E eu fui na palestra e a minha prima chegou e sentou do meu lado e viu que eu estava meio chateadão. E daí, como é que estão as coisas? Eu digo, pois é, tá difícil essa semana, hein? Mas fazer o quê, né? Tem que passar por isso, certo? Eu estava pensando, né? E numas alturas da palestra, a minha prima tomou um chá de sumiço. Sumiu do meu lado. Ela tem mediunidade de psicografia. Numas alturas, ela voltou com uma cartinha para mim. Eu não tinha pedido nada, né? Voltou com uma cartinha para mim. Uma mensagem de um espírito protetor da nossa família. Também repeti. Para mim. Dizendo que eles estavam acompanhando o que eu estava passando. E eles estavam cuidando de mim. Nós estamos cuidando de você. É você que não está colaborando. É você que não está se conectando com a gente. Nós estamos aqui, né? Você se desvia do caminho, você fica nervoso, você fica aflito, fica com raiva. Calma. E várias vezes ele me pediu calma e citou um trecho de uma música que se chama Calma. Ou seja, a gente se distrai demais muitas vezes com as coisas que acontecem na nossa vida e esquece de se conectar com os espíritos superiores. Isso serve para todos nós. Não é porque a gente está dentro do centro espírita, faz uma palestra, que, nossa, está resolvido para mim isso. Porque a aflição chega para todo mundo. E às vezes para quem está trabalhando no centro chega mais forte ainda, porque querem tirar a gente do trabalho. E é muito trabalhador espírita que passa por perrengue, né, Tere? E muitos até desistem, né? Então tá aí, distrai-os a tal ponto que não consigam aproximar dos espíritos superiores. Mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida e inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Olha que beleza, hein? Agora a gente anda 24 horas, né? Conectado, online. Tem os canais de notícia 24 horas, né? Vai falar aqui. Tentem nos gastarem, tomar emprestado. Deus vai estar sempre correndo atrás da máquina, não é mesmo?
Será que isso está dando certo? Não. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter seus estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com os filhos. Dê-lhes Papai Noel para que esqueçam da necessidade de ensinar a seus filhos o significado real do Natal. Essa aqui é pancada, hein? Se a gente estiver num evento e perguntar assim rapidamente qual o símbolo do Natal, o que vem na cabeça de todo mundo aqui? O velhinho de vermelho, né? Agora tem gente vestindo ele de verde que não gosta da cor vermelha. Mas é o velhinho que vem na cabeça, né? Jesus, talvez a gente lembre de umas alturas lá, né? Deles coelho da Páscoa para que eles não falem da ressurreição de Jesus e sua mensagem sobre o pecado e a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para que ao voltarem dali estejam exaustos. Até isso é distração para nos tirar do caminho quando é feito com excesso. Em um outro, é bem mais longo essa carta, tem um trechinho que fala das notícias 24 horas. Mantenham-os alerta com notícias 24 horas, porque eles não têm tempo, fiquem com medo, preocupados com o que está acontecendo, meu Deus do céu, e agora? E agora? E agora nós estamos aqui, né? Ainda. Porque se nós nos apegarmos muito a notícias, porque qual que é a tendência da mídia? Isso não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem. De longo tempo. É o aspecto negativo da sociedade. O que dá engajamento hoje nas redes sociais? A discussão, o debate, a briga, a confusão, é o que dá engajamento. A fake news, é o que o pessoal gosta, é o que o pessoal vai atrás. E uma recente pesquisa feita na Alemanha mostrou que as pessoas que passam muito tempo vendo notícias no celular têm mais tendência à depressão e a ter uma visão negativa do mundo. E outro dia, conversando com um amigo, ele estava contando da mãe do pai dele. Aí já é uma pesquisa empírica. Da mãe do pai dele. Ele disse, meu pai não tem celular. É um senhor já, lá do Santo Espírito, inclusive. Meu pai não tem celular. E o meu pai está bem mais tranquilo que a minha mãe, que fica no celular. Porque a minha mãe fica vendo notícia e recebendo, né? Porque daí você conectou com algum algoritmo, vai vir só de uma forma de notícia. A minha mãe está achando que a coisa está degringolando para uma coisa muito pior. E o meu pai está tranquilo. Porque ela está apegada às notícias que ela está recebendo. E a estratégia da espiritualidade inferior é justamente essa. Porque o medo, o rancor, o ódio é instrumento das trevas. O medo das coisas ficarem piores é instrumento das trevas. E vamos para o Evangelho. Pela simples dúvida na vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Por isso que o espírita, tem que ter fé no futuro. Se eu achar que, meu Deus do céu, o negócio está muito pior, e agora, e esse mundo, e o que está acontecendo, e agora... Então eu não acredito no que a doutrina espírita nos ensina, que o mundo está evoluindo e está melhorando. E que vai chegar uma época em que essas coisas não vão acontecer mais aqui. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como criança que nada vê, além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. Esse é um recadinho do Evangelho, gente. Evangelho capítulo 2. Pela simples dúvida na vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos no agora, na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se ao presente. Uma enfermeira australiana que convive com pacientes terminais, trabalha num hospital de oncologia. Bastante homens, né? Escreveu um livro.
Conversando com as pessoas, começou a anotar os depoimentos delas. E ela percebeu algo em comum sobre essas pessoas que estão no final da existência. Que receberam diagnósticos, olha, não dá mais para você. 6 meses de vida no máximo. E segundo ela, costuma sumir todo mundo quando acontece isso. Às vezes sobra 1 ou 2, mas some todos, amigos, família, e a pessoa fica sozinha. E ela era a confidente dessas pessoas. E ela organizou e escreveu um livro. E esse livro chama-se Antes de Partir, os 5 maiores arrependimentos das pessoas na hora da morte. Do que será que as pessoas se arrependem, Tere, quando chegam no final da existência? E o primeiro deles é esse. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E não a vida que os outros esperavam de mim. Não é interessante isso, né? Porque se você conversar com 100 pessoas vai estar dizendo que está fazendo, está seguindo o que ela quer. Eu estou fazendo, eu quero ir por esse caminho. Será que é isso mesmo? Por que chegamos no final da existência e descobrimos que vivi uma vida em função do que os outros esperavam de mim, do que a sociedade esperava de mim, escolhi uma profissão que dava dinheiro e não aquilo que realmente me completava como ser humano, e tantas outras coisas? Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não ao que os outros esperavam de mim. Segundo arrependimento, esse aqui, acho que não inclui nenhum de nós aqui. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Alguém aqui está trabalhando demais, não? Não responda, só pensa. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Preciso trabalhar, vamos trabalhar. Por que será que nós chegamos no final da existência e nos arrependemos disso? Muitas vezes a pessoa até construiu um patrimônio e está lá no hospital onde a família que recebeu esse patrimônio esqueceu dele. Muitas vezes estão ali fora brigando por causa do patrimônio, se matando, se tornando inimigos. Encarnações eu jogo fora, Tere, que eu poderia estar aproveitando para melhorar como ser humano, como espírito imortal, e passo brigando por questões materiais. E odiando e fazendo inimigos. E criando processos kármicos, e atirando em alguém, e matando alguém. Essa semana aconteceu um fato nos Estados Unidos, que a pessoa foi limpar uma casa, e lá, acho que era a primeira vez, lá é tudo meio parecido, aquelas casas sem muro e tal, madeira, e ela entrou na casa errada. E o cara deu um tiro na cabeça da mulher. E um monte de gente defendendo, é isso aí, a propriedade. Digo, calma aí. Vamos observar essa questão do espírito imortal? Primeiro, dava para ter dito o que você está fazendo aqui, se abaixa, dedo no chão, ok. Simplesmente uma mulher entra numa casa, é brutalmente assassinada porque entrou na casa errada. Do ponto de vista de algumas pessoas, está tudo certo. Invadiu a propriedade, tem que morrer, né? Se isso valesse, talvez os africanos teriam dizimado os europeus e nós teríamos sido dizimados pelos índios. Não você, né, Tere? Que você é descendente de cabocrinho, né? Então você é brasileira nata. Eu não sou. Eu só tenho sangue europeu. Então o índio tinha o direito de atirar em mim. Ou de me dar uma flechada. Então, o processo kármico que essa pessoa arrumou. Porque perante a lei divina, não dá para atirar na cabeça do outro porque você se enganou. Arrumou um processo kármico, vai ter que resolver. Vai ter que voltar essa divisa para o lugar. Quando eu rompo algo da lei divina, é perfeito, a gente não vai para o inferno, ainda bem, né? Senão muitos de nós não estaríamos nem reencarnados. Mas vou ter que voltar para alinhar de volta. Ah, meu Deus. Você não tem esse problema, né, Tere? Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Eu não tenho esse problema, porque se for para xingar alguém, sai tudo que eu... Brincadeira. Sai só a metade. Não, tudo. É os sentimentos positivos, né? Brincadeira. É pra quebrar o gelo, né, gente? Você diz, não, eu não tenho problema nenhum. Eu xingo à vontade. Sentimento negativo sai com uma beleza, né?
Os sentimentos negativos saem que é uma beleza, né? Já os sentimentos de, né, dizer para, principalmente os mais antigos, porque isso aqui está falando de pessoas mais velhas, né? Era difícil dizer para a esposa que amava, né? Ou para os filhos, ou os próprios filhos. Era uma coisa assim mais difícil de lidar. Mas a pessoa chega no final da vida e descobre que queria ter feito isso. Não fez por causa da educação que recebeu, dos bloqueios que tem, dos preconceitos que tem. Né? Não sei se alguém aqui assistiu o filme do Ney Matogrosso. Bom, Ney Matogrosso todo mundo conhece, né? Dispensa comentários. O pai dele era militar. Isso na década de 60, 70, ditadura militar, você imagina como é que era o clima, né? E ele era daquele jeito desde criança. Ele dava bandeira desde criança, né? Esse dia alguém perguntou para ele por que ele não levantava as bandeiras dos movimentos LGBT. Ele disse, eu levantar a bandeira? Eu sou a bandeira. Então, olha as dificuldades que ele enfrentou. O pai dele militar e espírita. O pai dele era. Mas mesmo assim tinha dificuldade com a questão. Aliás, o movimento espírita sempre teve dificuldade com essa questão. Hoje vejo a Joana de Anjos trazendo uma visão diferente e pacificando um pouco, para que pelo menos o movimento espírita, que era reencarnacionista, que sabe que o espírito se alterna nos vários sexos, para nós lidarmos melhor com essa questão. Mas essa época não tinham essas informações e a visão era o senso comum. E ele sofria com o pai. E aos 18 anos ele saiu de casa, depois do pai dele bater nele, e ele foi servir o exército, olha que beleza. E o interessante, a estatística diz que no exército tinha muita gente como ele. Mas aonde eu quero chegar? Aí ele se tornou famoso muito cedo, e um dia o pai dele foi visitar ele, e ele chega no pai, você imagina, numa época dessa. Hoje é difícil fazer isso, imagina numa época dessa. Ele chega no pai, abraça o pai e dá um beijo no pai dele. Nesse dia, ele quebrou o pai dele. Nunca mais, ele fala numa entrevista, que nunca mais ele se encontrou com o pai sem dar um beijo no pai. Então aquele pai que era durão, que não aceitava a questão sexual do filho, foi quebrado por um beijo. Porque o filho teve a capacidade de expressar o sentimento que ele tinha pelo pai. E o pai, durão, com aquela educação antiga, turrona, não resistiu e foi quebrado. Então, quando nós chegamos no final da nossa existência e dizemos assim, meu Deus, eu não expressei meus sentimentos. Talvez seja disso que a gente está falando. Quanta coisa podia ser evitada, quanto ódio que nós poderíamos matar, no bom sentido, matar o ódio, né? Com um abraço. Com um abraço. Esses dias eu vi um vídeo de uma briga de trânsito. Hoje a pessoa se mata no trânsito. Era um senhor, e o outro muito alterado, tal. O velhinho foi lá e abraçou o cara meio na marra, assim, né? O cara teve que se acalmar. Se acalmou, por causa do abraço. Se bate de frente, vira tragédia. E vira processo kármico, às vezes, por séculos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Agora que a rede social ficou mais fácil, né? A gente encontra pessoa que a gente não via há anos, né? Mas antes era mais difícil manter contato com os amigos. As pessoas se mudavam de cidade. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui não vive na cidade que vocês nasceram, né? E muitos de nós deixamos amigos lá, né? Aqueles amigos de infância, que a gente tem boas recordações. E é um dos arrependimentos que nós temos. Às vezes a vida vai mudando, a gente vai perdendo contato com as pessoas. E deixa de conviver. Então, convivamos, Tere. E essa aqui, então, o quinto arrependimento. Eu queria ter me permitido ser feliz. Não é estranho? Porque não é o que todo mundo quer? Ah, eu quero ser feliz. Tá bom, né? Então seja feliz. O que nos impede?
Eu até brinco com a Tere, e às vezes ela pergunta, e aí, tudo bem? Eu, não, tudo bem, Tere, tirando o transtorno de pânico, a ansiedade e o início de bipolaridade, tá tudo ótimo. Você tá brincando, né? Eu digo, claro que eu tô brincando. Diga só o que me faltava. Um pouquinho de ansiedade, todos nós estamos, né? Mas um pouquinho. No máximo, 15 gotas de Rivotril por dia tá resolvendo. Brincadeira de novo, Tere. Eu queria ter me permitido ser feliz. É o que todo mundo quer. Chega no final da existência, meu Deus do céu, por que eu não me permiti ser feliz? Provavelmente porque eu estava seguindo aquelas questões anteriores. Né? Trabalhei demais, me expressei meus sentimentos, não convivi com meus amigos. E agora tô aí. Tô aí. Por isso que Jesus fala, não julgue. O que é o não julgue? Se você julgar, a vida vai te apresentar uma situação idêntica. Eu conheço uma pessoa que olhava para a mãe dela e dizia, você tem sangue de barata. Porque o pai dela era alcoólatra, violento e mulherengo. E a mãe sofria com essa situação, mas não tinha coragem de separar. Como 90% das mulheres da década de 70, 80, 90 não tinham. Hoje já inverteu esse negócio, né? 10 em cada 8 separação, 8 em cada 10 separação é a mulher quem pede. Cuidado, vamos prestar atenção nessa estatística. Mas a pessoa jogava na cara da mãe. Você tem sangue de barata? Olha que... Sabe? Humilhava a mãe por aguentar o pai. A vida passou. E essa pessoa casou, Tere. Adivinha o que aconteceu? Passa por situações idênticas a que a mãe sofria e não consegue se separar. Não consegue. Outro conhecido, uma situação onde um familiar se matou. E a pessoa se revoltou com aquilo. Onde é que já se viu se matar? Covarde, não pensou nos filhos, na esposa, aquela coisa, covardia. Olha-se o suicídio como um ato de covardia, ou isolado, que a pessoa tomou aquela decisão, sem entender todo o contexto que está por fora. Todo o contexto que está por fora. 16 anos se passaram e essa pessoa foi encontrada pendurada. Por sorte, a esposa, espírita, intuitiva, desconfiou que alguma coisa estava errada e foi atrás e encontra o marido tentando se enforcar, já desmaiado. Deu tempo de acudir. Mas isso mostra que as pessoas que caem muitas vezes são consideradas fracas. Mas se nós vivermos bastante, talvez até o mais forte possa demonstrar fraqueza. Vamos adiante, Tere. Quem que vocês acham que é uma pessoa de sucesso? Este homem aqui do mercado financeiro, muito bem sucedido? Esse Faria Limers? Ou esta senhora aqui, que nunca teve nada na vida? Tinha 1,53 m essa. Desse tamanho, assim. Se passasse na rua, ninguém notava. Se não tivesse vestido de freira, né? Quem é uma pessoa de sucesso? Cuidado com o que vocês vão responder, hein? Porque isso vale passagem para o nosso lar. E se mentir é pior. Dentro do centro espírita a gente fica meio tendencioso, né? Não, Madre Teresa, opa! A minha coaching é a Madre Teresa. É mesmo? Quantas vezes vocês viram, ouviram, aconselharam, observaram alguém dizendo, filho, meu filho, filhinho da mamãe, do papai, eu quero que você estude, eu quero que você se dedique, você não vai precisar trabalhar, nós vamos aguentar o rojão aqui, que eu quero que você seja uma pessoa muito bem sucedida, que nem a Madre Teresa. Que nem a Madre Teresa foi. É uma reflexão boa de fazer, né? Essa aí. Quem começou com essa reflexão aqui foi o Jean. Eu roubei essa imagem dele. Digo, e agora? E agora? Quem é uma pessoa de sucesso?
Depende da visão de mundo que nós tenhamos, né? No mundo da ilusão, que é o mundo da matéria, o sucesso é medido pela riqueza material, cargos e status social. Então, tá tudo bem você ser bem-sucedido financeiramente. É o que se busca muitas vezes. Mas no mundo da realidade, esse mundo que a doutrina espírita nos apresenta, o sucesso é evidenciado pela diferença positiva que causamos no mundo e pela satisfação que trazemos para a nossa própria vida e para a dos que nos cercam. Então, nesse ponto, a Madre Teresa é o maior sucesso. Ela é uma ótima coaching. Para quem quer entender um pouquinho melhor, vivenciar essa realidade aqui. Hoje está na moda os coaching, né, esse bando de picareta, ensinando as pessoas a ficar rica. Bem aqui que você vai fazer um curso, Tere, que eu vou te ensinar a vender curso para você ficar rica. Então, tá fora de moda o coaching estilo Madre Teresa, estilo Chico, estilo Gandhi, dentre outros. Devido a essa busca do status e do sucesso material que muitas vezes vai nos trazer infelicidade. Todos buscamos sucesso na Terra. É uma meta de todos nós. Alguém aqui quer ser fracassado? Ah, não, a minha meta de vida é ser um fracasso. A gente quer ser bem-sucedido no que a gente faz, não é mesmo? É normal. No livro Vinha de Luz, Emmanuel vai comentar uma passagem de Tiago, que ele fala que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre é aquele coração que não tem firmeza, que muda conforme a circunstância. Certo? Se recebe os talentos da riqueza terrestre, entrega-se quase sempre às alucinações da vaidade. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra a excessos destruidores. No prazer é incontido, precisa de tudo com excessos. Então muitas vezes a busca pelo sucesso é a busca por isso. Pelo fracasso. Na questão 816 do livro dos Espíritos, e o tempo passa a ter. Se o rico está mais sujeito às tentações, ele também não possui mais meios de fazer o bem? Né? É justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna, e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente. Aí fica uma pergunta para todos nós, será que os bens que nós acumulamos geram benefício para todos? Ou só para mim? Conhece esta pessoa? Lins de Vasconcelos, o patrono aí do movimento espírita paranaense. Lins de Vasconcelos, gente, ele era funcionário público. E o Lins era um militante. Uma das coisas que ele militava era um Estado laico. Aliás, é uma característica dos espíritas que entraram na política. Defender um Estado laico sem influência da religião. E a briga de Lins foi justamente para que o Estado se preservasse disso. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria assustado com o que está acontecendo. Mas a briga dele era com isso, que não tivesse interferência religiosa. Por quê? Porque na época, hoje são os evangélicos, mas na época a Igreja Católica tinha uma influência muito grande no Estado. E Lins confrontou isso. O que aconteceu com ele? Foi demitido. Porque ele confrontou uma estrutura muito poderosa. Porém, não se contém a maré com uma vassoura, Tere. Não se pode impedir esses missionários de cumprir aquilo que eles vieram cumprir. Se tornou comerciante e se tornou uma pessoa riquíssima. Pelas suas qualidades, não só como comerciante, mas como qualidades morais. Se tornou milionário. E o que este homem fazia? Trabalhava em prol da sociedade e do movimento espírita com a sua fortuna. A Federação Espírita Catarinense, ele que construiu. O terreno da Federação Espírita Catarinense, doação do Lins de Vasconcelos. Tem um fenômeno que só acontece no Paraná. Em nenhuma outra federativa do Brasil acontece. A Federação ser dona de casa, essa casa espírita é de vocês, né? Vocês construíram, né? Mas a Federação Espírita Paranaense, sabe quantas casas espíritas ela tem? 330. Isso acontece aqui.
Por causa desse homem. Que comprava o terreno e construía. E dizia, trabalhem. Isso acontece aqui. Por causa deste homem. Quando a escola Ruth Junqueira, que era uma escola... Hoje isso se tornou desnecessário porque a própria estrutura do Estado começou a oferecer cursos técnicos. Porém, durante muito tempo, a escola Ruth Junqueira formava profissionais técnicos gratuitamente. Projeto Lins de Vasconcelos. Estudou lá? Olha aí, ó. Que beleza, hein? Aprendeu bem? Ah, mas por uma época serviu, né? Mas quantas pessoas a vida foi transformada por uma escola técnica dessas, né? É alguém que, ao ser bem sucedido neste mundo, colocou isso a serviço da sociedade. E quando ele desencarnou, 50% da fortuna dele ficou para a federativa. E vamos aqui dar uma respirada, porque senão parece que todos nós temos que fazer voto de pobreza, né? E a ideia não é essa, gente. Se acalme, se acalme. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos. Não tem problema. Pelo contrário, ele ofereceu esse mundo para que a gente usasse ele. Mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. O abuso é que é condenável. E para nós irmos encerrando, no livro Otimismo, a Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no capítulo 18, é um livrinho acho que de 98, só que a paulada já estava vindo, para agora. Joana fala que há muito tumulto em torno de ti. Em consequência, sentes-te aturdido e inquieto. Aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio. A ignorância das próprias possibilidades produz estados agressivos como mecanismos de defesa, depressivos ou como forma de fuga dos desafios. Então, vê como isso é atual, gente. Atual. A ignorância das próprias possibilidades produz estados agressivos. Então, muitas vezes nós estamos olhando para uma pessoa que é extremamente agressiva, é porque ela não está se encontrando com ela mesma. Ela está levando uma vida totalmente desviada do propósito que ela tinha antes de reencarnar. Isso é um mecanismo de defesa para ela. Depressivos ou como forma de fuga dos desafios. Se tu, se nós, se tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Abstente das coisas que sobrecarregam o corpo e distraem o espírito. Isso foi antes, né, dos canais news e do celular no bolso. Buscando a paz em dias de repouso, esquece as máquinas, o rádio, a televisão, noticiários, a fim de te defrontares contigo mesmo. Não te cerque de pessoas bulhentas, aquelas que enchem a casa com suas fanfarronices. Às vezes a gente não está cercado dessas pessoas, mas a gente traz ela através da rede social, né? Parecendo alegres e joviais, mas que se estão escondendo no alarido que promovem, porque não querem se encontrar. Estou fugindo de mim mesmo. Desanovela-te, portanto, dos atavios da aparência, ou que te escondem a realidade, e assume o esforço por melhorar-te, mesmo que através do sacrifício. Como é que faz, né? Como é que faz para fazer tudo isso, né, Tere? Uma das coisas é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Buscando o conhecimento espírita, por exemplo. Né? Quanta leitura edificante a gente pode fazer? Tem lido bem, Tere? Não está fácil de ler, né? Mas leitura edificante. O que mais a doutrina espírita nos fornece é a leitura edificante. Filmes que nos colocam para cima, né? Que tem filmes que nos colocam para baixo, né? Ontem eu estava vendo o documentário, vou confessar mais um pecado aqui, do Abdelmansih, aquele médico condenado por violentar os pacientes.
Porque é uma história que a gente vivenciou há pouco tempo e você desperta a curiosidade, né? E é bem interessante o documentário. Só que é algo que não vai te trazer muita coisa boa nesse sentido, né? Quando você assiste um documentário sobre alguém importante no movimento cristão, por exemplo, já é algo que diz, nossa, olha o que essa pessoa fez. Quando a gente vê lá o documentário da Benedita Fernandes e a obra social que uma senhora negra, filha de escravos e analfabeta, fez, você pensa, meu Deus, quando alguém se propõe, sai de perto. Quando a gente assiste lá o filme, que conta a história da Madre Teresa, fica pensando, minha nossa, a grandeza dessa mulher. Então, nós podemos nos distrair ou podemos nos ocupar. São coisas diferentes, né? Conversas, amigos, tudo isso, né? Diz que nós somos a média dos 5 pessoas que a gente mais convive, né, Tere? Então, com quem a gente está convivendo? Dizem, né? Esse é um ditado popular, não sei até que ponto. Eu acredito nisso, porque a gente costuma refletir, muitas vezes, as pessoas que a gente tem mais afinidade. E para nós irmos encerrando, deixa eu botar uma música. Vamos aqui terminar com uma reflexão que já vai servir de oração de encerramento. Então vamos aí fechar os nossos olhos. E refletirmos sobre as coisas que nós falamos aqui hoje. E se olharmos para a nossa vida, será que nós estamos mais buscando as coisas do alto? Ou ainda muito distraídos com as coisas do mundo? Vamos nos lembrar daqueles 5 arrependimentos que as pessoas têm no final da existência. E colocarmos para nós. Se nós continuarmos seguindo a nossa vida como estamos seguindo, corremos o risco de termos esses mesmos arrependimentos quando chegarmos no final da nossa vida? Será que eu tenho expressado meus sentimentos? Será que eu tenho tido a coragem de viver uma vida fiel àquilo que eu acredito? Quais os princípios que eu acredito como modelo de vida? Será que eu estou trabalhando demais? Estamos convivendo com as pessoas que queremos bem, com os nossos amigos? Será que estamos nos permitindo sermos felizes? Vamos nos lembrar daquele ensinamento de Jesus que diz: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Jesus nos ensina esse caminho através do seu exemplo, para que nós tenhamos uma vida mais voltada para o nosso próximo e para Deus, e menos para os nossos desejos egoístas, que muitas vezes só nos colocarão em caminhos equivocados. E lembremos-nos sempre que a partir do momento que o Cristo aparece em nossa vida, e nós caímos em si, sim, e verdadeiramente ressuscitamos com Ele, é bom que busquemos as coisas do alto. E ao buscarmos essas coisas através do nosso dia a dia, e desses ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta, devemos sempre ser gratos e nos conectarmos com a espiritualidade superior que sempre está nos amparando. E assim agradecemos a eles por estarem aqui reunidos conosco, sempre nos inspirando e nos amparando, e damos por encerrado a palestra pública de hoje. E a partir de agora vamos ao passe. Mário, muito bom.
Muito obrigada. Opa!